Hoje em dia, os adultos não estão querendo mais ser usados por Deus. Ainda tem alguns que dão lugar para Deus, mas a maioria não quer, estão dispersos. Eles não querem ouvir a voz de Deus, eles não querem clamar a Deus. Eles só ficam nessas fases do mundo, não querem vir para a igreja do Senhor. Então, eles ficam preocupados com isso, e quando o tempo que Deus falar basta, e voltar para a sua igreja, e voltar para buscar a sua igreja, eles não terão mais a oportunidade. Eles não terão mais a oportunidade que eles têm hoje. Eles não terão mais a oportunidade de vir clamar ao Senhor, de orar, de jejuar. Então nós temos que passar pelas tribulações, pelas tentações do inimigo, porque no deserto Deus foi provado. Então nós temos que persistir como Deus persistiu, e temos que repreender o diabo, porque tem uma passagem da Bíblia que vai dizer: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Porque nós temos que ter as armaduras do cristão. Porque se nós não tivermos, um dia da tentação chegar, como que a gente vai fazer? Se não tiver oração, não tiver jejum, não tiver a preparação. Às vezes você fala assim: eu quero espalhar o meu evangelho, eu quero evangelizar, eu quero ser um grande missionário, eu quero sair por aí evangelizando, eu quero trabalhar com libertação, eu quero isso, aquilo, mas você não quer tirar um momento da sua vida para você buscar a Deus, porque não tem missionário que Deus não use que não tenha jejum e oração na sua vida, porque mexer com libertação, mexer com isso, requer uma preparação, porque o inimigo vai tentar lançar setas na sua vida, e se você não tiver armadura do cristão, o que você vai fazer? O inimigo vai vir para cima, e ele pode até dar a rasteira no cristão. Então a gente não tem que perder tempo com essas coisas que não vão nos ajudar. Você vê o terremoto que aconteceu na Venezuela? Isso era para a gente ter abrido o olho já faz tempo. Não era para a gente estar começando a abrir o olho agora, depois que as coisas já estão acontecendo. Era para a gente ter abrido o nosso olho desde o primeiro dia. Deus tem falado. E nem isso, ter buscado a Deus enquanto se pode achar. Porque vai chegar um dia que muitos vão querer vir nessa igreja. Muitos vão querer buscar a Deus. Muitos vão querer buscar a Deus. Mas não vai ter mais. Porque a igreja subiu. Jesus voltou. Não vai ter mais essa oportunidade. Eu quando estava internada no hospital, o meu maior desejo era estar aqui. E às vezes eu vinha nos cultos, mas para mim era uma coisa normal. Vim nos cultos, eu pensava isso, mas Deus trabalhou em mim e viu que cada oportunidade de estar aqui é uma vitória, é uma bênção. Às vezes eu vi uma pregação do irmão falando que você tem a semana toda, você toda semana trabalha, mesmo cansado você trabalha, vai no médico cansada, você faz tudo o que tem cansada, mas aí chega em casa, vai dormir, por quê? Eu não vou para a igreja porque eu estou cansada. Mas todas as coisas do mundo a gente faz cansado. Agora, quando é a hora de vir para a igreja, a gente não vai, porque estou cansada. Então nós temos que acordar para isso, porque Deus, Ele vai começar a recolher. Deus vai começar a recolher quem não quer. Ele vai tirar deste mundo. E também nós temos que preparar, porque eu vou esperar a volta de Cristo para me preparar. Quando Ele estiver perto de voltar, eu vou começar a me preparar. Não, irmãos, porque a gente tem que estar todos os dias preparado. Porque Deus pode voltar agora, Deus pode voltar amanhã, daqui um ano, ou talvez daqui 100 anos. A gente não sabe. E Ele pode voltar individualmente para mim e para você. Ele pode voltar individualmente, porque você às vezes está esperando a volta dele com a igreja toda, mas você não pensa que ele pode te recolher hoje, amanhã, ou no meio da madrugada. Você não pensa isso. Nós temos que estar preparados, porque a gente não sabe o dia nem a hora que o Filho do homem há de vir. A gente não sabe. Deus não falou para a gente que dia ele vai vir. Deus nunca falou que dia ele vai vir. Então, se ele vier hoje, eu não estiver preparado,
humano tem aquela mania de dizer: amanhã eu começo. Passa os dias e continua: amanhã eu começo, amanhã nunca chega. Aí Deus volta e o ser humano fica. Aí fica: ai, porque eu não aproveitei. Ai, porque eu queria ter feito isso. Ai, porque eu queria ter feito aquilo. Mas por que não aproveitou o tempo? Porque a nossa vida, ela é curta, ela é passageira. A gente está aqui nessa terra como estrangeiros. Aqui não é o nosso lar. Aqui não é onde nós moramos. Nós moramos com Deus. Mas a gente tem que buscar para que a gente more lá. Que a gente venha herdar o reino dos céus. Porque Deus não vai buscar aquele que estiver desprevenido. E triste vai ser a hora. Triste mesmo, irmãos. Vai ser a hora que você tem buscado, mas você não tem buscado direito. E chegar lá no céu e falar assim: ai Deus, mas eu servi 30, 20, 10 anos. Eu preguei, eu evangelizei, eu expulsei demônios, eu até curei. Mas eu vou entrar no céu? Deus, não, apartai de mim porque eu não vos conheço. Que triste vai ser isso. Então nós temos que fazer a obra de Deus com zelo, com amor, porque quantos estão fazendo a obra do Senhor forçados? Eles não fazem com amor, eles fazem forçados, porque foram colocados. Então nós temos que despertar para isso, fazer a obra de Deus com amor, porque Deus hoje fala para você que quem não quer fazer, Ele vai recolher e vai deixar nessa terra quem quer fazer. E quem não estiver preparado, Ele vai recolher. Quem não estiver preparado para passar por isso, Ele vai recolher. Porque querendo ou não, doendo ou não doendo, isso vai acontecer. Então, eu fico pensando assim: Deus, mas eu tenho um chamado de pregar. E às vezes eu fico olhando para trás e fico: nossa, mas eu tenho que pagar um preço, vai ser difícil. Vai ser dolorido. Porque nós sabemos que pagar preço não é bom. A gente vai ter um resultado, mas não é muito bom para a nossa carne. E eu fico pensando, então, Deus veio na minha mente hoje quando eu estava tomando banho, que escolhido não tem escolha. Ele tem que fazer ou pelo amor ou pela dor. Nem que seja numa cadeira de roda, num leito, ele vai fazer a vontade de Deus. E outra, quem tem chamado tem opção. Se quer fazer, bem. Se não quer fazer, bem também. Mas escolhido não tem escolha. É pelo amor ou pela dor. Então o que você prefere nessa noite? Pelo amor ou pela dor? Eu prefiro pelo amor. Porque, assim, do tanto que Deus já me livrou minha vida, não está escrito. Eu tenho uma gratidão imensa, mas hoje eu peguei falando assim, eu às vezes esqueço de me agradecer porque os milagres que Deus já tem feito na minha vida. Às vezes eu passo a metade do meu tempo orando e pedindo a Deus: eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, mas eu esqueço de agradecer. Eu não estou pregando só para os irmãos, eu estou pregando aqui também. O que eu falo para vocês também está falando aqui comigo. Porque o Espírito Santo fala dentro do banheiro comigo que escolhido não tem escolha. Então, ou você faz, ou Deus te recolhe dessa terra. Porque a gente está aqui para fazer a obra de Deus, a gente foi criado para adorar Ele. Não foi criado para a gente perder tempo com essas coisas do mundo. A gente, sim, está morando no mundo, mas a gente não pertence a este mundo. A gente pertence ao reino celestial, que é o céu. Deus quer que você desça, quer que você busque, quer que você esteja em constante oração para Ele te usar. Porque às vezes você passa no teu chamado, eu sou escolhido, e você vai pregar, mas você não está em constante oração. Você não está jejuando. O que adianta você vir pregar com a vida mais destruída do que está aqui? Primeiro, olhe a sua vida, faça o checklist da sua vida, para depois você vir querer ensinar. Porque não adianta. Deus conhece o que você está fazendo de trás da igreja. Porque eu conheço muita pessoa, muita e não é pouca, que fica o pé na igreja, o pé no mundo. Está aqui na igreja é a maior bênção. O povo dá glória a Deus,